Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é uma mulher montada numa besta. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais, queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista A Outra Mulher. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link outra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 9 8159 5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Seja bem-vindo a mais um programa de nosso estudo de profecias. Se esta é a primeira vez que você está sintonizando, precisa se preparar porque nós vamos... Bem, será uma das apresentações mais intensas e controversas que existem ali do livro de Apocalipse. Nós estamos orando para que o Espírito de Deus esteja conosco. Ore por mim, para que eu seja agradável nas palavras, mas ao mesmo tempo fiel. Porque, como o próprio Jesus disse, o tempo está muito próximo. A apresentação desta noite trata do assunto A Mulher Montada numa Besta. Isso remete a uma profecia em forma de ilustração encontrada em Apocalipse 17. Nesta apresentação falaremos sobre o que é essa besta que continua reaparecendo nos livros de Daniel e de Apocalipse. Quais são algumas das principais pistas para identificar a besta do anticristo em Apocalipse 17? Abram suas Bíblias rapidinho. Apocalipse 17. Bem... Agora, vocês precisam respirar fundo. Leremos dos versículos 1 ao 7. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que simboliza muitas águas em profecia? Muitas pessoas, povos, nações. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, ou seja, vermelho e roxo, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. E na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Muito bem. Vamos prosseguir e analisar as interpretações de hoje. Quem é essa mulher? Este é o último verso do capítulo 17. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Veja só. Quando João era prisioneiro na ilha de Patmos, que grande cidade reinava sobre os reis da terra? Roma. E o que mulher representa? Uma mulher. Igreja. Então é uma mulher? Cavalgando Roma. Se eu não disser mais nada, você já entendeu, não é? Mas vamos continuar. Este é um exemplo bem evidente de como a profecia bíblica é muito clara. E o que as 7 cabeças da besta representam? Se você quiser discutir com Gabriel, fale com ele. Mas ele disse a João: Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Se você olhar na enciclopédia, ela te dirá que Roma é chamada de a cidade das 7 colinas. Existe uma cidade principal com sede em Roma? Que cores essa igreja veste? Roxo e vermelho. A púrpura e o escarlate são as cores oficiais da hierarquia da Igreja Católica Romana.
os cardeais usam vestes vermelhas e os arcebispos roxas. E há momentos em que o Papa usa ambas. Quais outras pistas são dadas no capítulo 17? Diz que a mulher está adornada com joias preciosas, pérolas, ouro, todo tipo de joia. Bem, alguém de vocês já esteve lá no Vaticano e viu os tesouros de lá? É absolutamente incrível. O tesouro de ouro maciço do Vaticano foi estimado pela revista United Nations World em vários bilhões de dólares. E isso é apenas a reserva de ouro da Igreja Católica. Os Estados Unidos têm essa reserva de ouro. O da Igreja Católica fica em vários bancos da Europa. Isso sem contar o ouro dos tesouros da Igreja. Também não conta as propriedades, não leva em consideração seus investimentos e nem o dinheiro vivo que eles têm. É uma das instituições mais ricas do planeta. E ela tem um cálice de ouro. E ao estudarmos o papel do cálice na Igreja Católica, vemos que o cálice de ouro ocupa o primeiro lugar entre todos os vasos sagrados da Igreja. Isso é muito interessante. Mas onde está isso na Bíblia? É um ensinamento bíblico? Existem alguns pontos claros em Daniel capítulo 7 que ajudem a identificar o poder do anticristo. Muito bem, agora estamos em Daniel capítulo 7, estamos usando toda a Bíblia. Ele nos dá 10 características, e eu as ordenei em letras aqui. Então você pode ver que ele vai de A a J. Primeiramente, este poder surge entre os 10, é um líder humano, arranca 3, ou seja, derrota 3 dos 10 líderes. Ele é diferente, perseguidor, e após 476 d.C., ele divide, ele governa por 1260 anos, ou seja, um tempo, tempos e meio tempo, é culpado de blasfêmia, altera a lei de Deus, pensaria em mudar os tempos e a lei, e é chamado de o pequeno chifre, ou reino. Ele é diferente dos outros. Vamos do começo. Por acaso ele surgiu em meio às principais nações da Europa? Sim, lá na Itália. É bem no centro de Roma. Surgiu no meio do Mediterrâneo. Você viu o que diz lá em Daniel 7? Vi esses animais saindo do grande mar. Que mar era esse para os escritores bíblicos? Tinha o mar da Galileia, o Mar Morto e depois o Grande Mar, que para eles era o Mediterrâneo. E a Itália é uma península, bem no meio deste grande mar. E é nesta geografia que surge o seu grande poder. Diz também que o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, Roma pagã, que é o dragão, concede a sua posição favorável a esta nova instituição que surgiu. Isso é pura história. E com a conversão de Constantino, veja, o cristianismo, para começar, era chamado de a religião ilícita. Os cristãos eram expulsos de Roma. Isso está escrito ali no livro de Atos. Eles foram proibidos e terrivelmente perseguidos. Mas o tempo passou e Constantino, que foi imperador romano, estava travando batalhas. E ele pensou, os cristãos são inofensivos. Eles são pacíficos, não quero exterminá-los, isso não funcionou. Quanto mais os perseguimos, mais eles crescem. Ele então afirmou ter tido uma visão de que ele conquistaria e venceria sob o sinal da cruz. Constantino legalizou o cristianismo. E sua mãe era cristã. E da noite para o dia, ser cristão virou moda. Todo mundo no governo queria ser cristão. E, de repente, os sacerdotes de deuses pagãos lá em Roma disseram: o que a gente faz com os nossos deuses? Porque agora todo mundo queria ser cristão. Veja, aquilo que o diabo não pôde fazer ao tentar destruir a igreja por fora, por meio de perseguição, de jogar os cristãos aos leões, persegui-los nas catacumbas, bem, ele agora conseguiu ao unir-se à igreja. Ele legalizou o cristianismo. E, de repente, a igreja cristã começou a se corromper. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite seu brinde gratuito, a revista A Outra Mulher. Você só tem que acessar o link outra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567.
de volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Um dos 10 mandamentos nos proíbe de fazer imagens e orar para elas. Todo mundo sabe disso. Só estou dizendo que o mandamento diz, só isso. Segundo mandamento. Mas agora os romanos tinham todas aquelas estátuas de deuses. Dizia-se que eles tinham mais ídolos em Roma do que pássaros. Estavam em toda parte. Tinham Mercúrio, Apolo, Zeus, todos os deuses gregos se misturaram com os deles. Tinham panteões de deuses. Até Paulo, quando pregou aos gregos, disse: "Eu estava aqui olhando todos os seus deuses." Eles tinham ídolos e estátuas da deusa Diana, Atena. Mas a Bíblia diz que quando eles de repente se tornaram cristãos, agora eles tinham que adorar a Deus. Mas o que fariam com os ídolos? Os cristãos não queriam perder os pagãos, então disseram: "Olha, vamos ensinar isso gradualmente a eles. Vamos deixá-los dar nomes cristãos para suas estátuas." Então passaram a chamar seus ídolos de Pedro, Tiago, João, Jesus e Maria. De repente, tudo começou a mudar na igreja. Eram boas pessoas, mas fizeram concessões. Mesmo hoje em dia, há líderes de igrejas que fazem concessões para atrair mais gente. Atrair mais pessoas. Esta também era a ideia. A transferência da residência do imperador para Constantinopla foi um duro golpe para o prestígio de Roma. É dito que eles obtiveram seu poder, trono e autoridade desta quarta besta, Roma. Quando o imperador mudou a capital de Roma para Constantinopla, parecia que Roma ia perder sua glória, mas veja o que dizem os historiadores. Na época, poderia-se ter previsto seu rápido declínio, mas o desenvolvimento da igreja e a crescente autoridade do bispo de Roma, mas conhecido como Papa, deu-lhe uma nova oportunidade. E fizeram dela novamente a capital, desta vez a capital religiosa do mundo civilizado. A capital agora foi transferida para Roma. Roma era o império mundial com relação à política, e agora se tornou a capital espiritual do mundo. E continua sendo a mesma coisa mais de 1000 anos depois. A sucessão dos Césares seguiu-se à sucessão dos pontífices em Roma. Assim, em vez de agora haver uma sucessão de um César a seguir de outro, os Césares meio que perderam as cidades. Começaram a perder poder, mas a igreja de Roma ganhava cada vez mais poder para impor a religião. Falaremos sobre isso em breve. Quando Constantino deixou Roma, ele cedeu seu lugar ao pontífice. Não acabamos de ler isso na Bíblia? Ele recebeu o seu poder e trono do dragão. Foi exatamente isso que aconteceu na história. Ele terá um homem à sua frente que fala em seu nome. E o papado tem um homem à sua frente, o Papa, que fala em seu nome. Então é um indivíduo que lidera esta organização. Então ele também atende a este critério. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O que quer dizer a palavra católico? Universal. Na verdade, alguns de vocês, que são protestantes, leem o que eles chamam de Credo dos Apóstolos. Eu faço parte da Igreja Católica. Isso pode parecer estranho para um protestante, mas é que católico significa universal. Então, é um movimento global. Não é apenas regional. Bem, em outra declaração, o Papa Bonifácio VIII disse o seguinte: "Por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário à salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice." É isto que eles ensinam, que os cristãos devem se submeter ao papado como sua autoridade suprema. E a Bíblia diz que este homem falaria coisas arrogantes. E ele também nos diz que este poder arrancaria ou derrotaria outros 3 reinos. Lembra do chifre pequeno? Que para crescer teve que deslocar outros 3? Mas como foi isso? O que diz a história? Segundo ela, os 3 reinos arianos que não apoiaram o papado, os Érulos, Vândalos e Ostrogodos,
Quando o Papa chegou ao poder com um exército no ano 538, uma das primeiras coisas que ele fez foi combater estes reinos que não reconheciam sua autoridade e discordavam de sua teologia, e foram destruídos. É por isso que hoje não vemos os ostrogodos, vândalos e érulos. É porque esses reinos foram destruídos, assim como disse a Bíblia. Eles faziam parte dos primeiros 10, mas eles foram destruídos. Isso aconteceu entre 493 e 538. 493 a 538. Por favor, memorize isso. Certo, o que mais? Também diz que ele seria diverso ou diferente dos outros reinos. Esse diverso é porque não seria apenas um governo, mas também uma religião. Até o momento desta gravação, a Igreja Católica tinha 1,2 bilhões de membros em sua igreja. Ora, há 2,2 bilhões de cristãos no mundo hoje. Comparado aos protestantes, os católicos são o maior grupo único de cristãos. E a Bíblia continua dizendo que esse poder faria guerra e perseguiria os santos. No ano 2000, o Papa João Paulo II celebrou um ano de jubileu. E durante este jubileu, a Igreja pediu desculpas publicamente pelas ações da Igreja na perseguição durante o período da Inquisição. É um fato histórico que a Igreja Católica perseguiu muita gente. Por exemplo, vá para a Europa. Há igrejas lá com calabouços. E também com masmorras e câmaras de tortura. E os instrumentos de tortura ainda estão lá nos calabouços das igrejas. Então, é um fato bem documentado que isso aconteceu. Exatamente como predisse a Bíblia Sagrada. Apocalipse 13 diz que ele faria guerra aos santos e os venceria. Eles tiveram que fugir durante este tempo. Um famoso historiador britânico disse que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade, não será questionado por nenhum protestante que tenha um conhecimento competente da história. A Bíblia continua dizendo que os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bem, tempo, tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. Apocalipse 13, 5 também diz: lhe foi dada autoridade para agir 42 meses. Vamos analisar este período de tempo. Bom, eu lhe disse que a data de início era 538, quando ele finalmente estabeleceu seu poder. Então, se a partir do ano 538 você avançar 1260 anos, veja, já explicamos que em profecia bíblica um dia equivale a um ano. Isso está em Ezequiel 4:6, Números e Lucas também. É o princípio dia-ano. Certo, se você contar de 538, que foi o ano em que o imperador Justiniano deixou a cidade, dando um exército ao Papa, ele tornou-se o governante supremo. Começaram a usar a força para obrigar as pessoas a aceitarem sua autoridade. Será que Jesus apoiaria isso? Ameaçar pessoas de morte e persegui-las? Não. Jesus disse, quem quiser vir, que venha. É um convite livre, não é forçado. Aí na imagem temos um mosaico de Constantino. A supremacia legalmente reconhecida do Papa começou em 538 d.C., quando entrou em vigor um decreto do imperador Justiniano, tornando o bispo de Roma chefe de todas as igrejas. Mas como líder da igreja cristã, chegou a Roma. Os primeiros concílios da igreja não foram em Jerusalém? Já se perguntou isso? Tornando o bispo de Roma chefe de todas as igrejas, responsável pela definição da doutrina e pela correção dos hereges. Também podemos ler na história da igreja cristã, Vigílio ascendeu à cadeira papal em 538 sob a proteção militar de Belisário. Essa data é bem definida. Começa em 538. E se contarmos a partir daí 1260 anos, ou 42 meses, ou tempo, tempos e meio tempo, veja, esse período de tempo é muito importante. Ele vai culminar em um evento importantíssimo. Apocalipse 13:3 diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Qual é a arma de Deus na Bíblia? Qual é a sua espada? Sua palavra. A palavra de Deus começou a ser impressa na língua do povo. Aí começaram a ver que não batia com a igreja, e foi aí que começou a reforma protestante no ano de 1500. Então, eventualmente, eles perderam o seu poder político, sofreram um golpe mortal, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Já ouviu falar de Napoleão Bonaparte?
Ele estava varrendo a Europa, tinha grande controle sobre ela. E uma das coisas que ele fez é que ele não gostava que a Igreja de Roma não estava apoiando o seu império. Ele tinha se declarado imperador. E a Igreja Católica tinha grande influência. E no contexto da Revolução Francesa, o assassinato de um francês em Roma deu uma desculpa para Napoleão enviar seu general, o general Berthier, para prender o Papa. Ele então aboliu o governo papal. No ano de 1798, exatamente 1260 anos a partir de 538. Mas o verso diz que a ferida mortal seria curada e que todo mundo ficaria maravilhado após a besta. Outra característica da besta dizia que este poder seria culpado de blasfêmia. Blasfêmia podem ser duas coisas. Significa atribuir a si os poderes ou prerrogativas de Deus. Por exemplo, alegar ser capaz de perdoar pecados. Sendo assim, será que este poder atende a essas duas definições? Vejamos. 30 de abril de 1922, o Papa Pio disse: "Você sabe que eu sou o Pai Santo, o representante de Deus na Terra, o vigário de Cristo, o que significa que eu sou Deus na Terra." Veja, essa é uma declaração oficial de um Papa. Já o Papa Leão XIII disse: "O supremo mestre na Igreja é o Pontífice Romano. A união das mentes, portanto, requer, juntamente com uma perfeita concordância em uma única fé, submissão completa e obediência à vontade da Igreja e ao Pontífice Romano como ao próprio Deus." Então veja, os protestantes sempre chamaram isso de blasfêmia. Em 2 Tessalonicenses, Paulo disse que o anticristo se assentaria no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja, o templo de Deus não significa o templo judaico. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, o que significa que haveria um poder religioso que se sentaria sobre o povo de Deus, reivindicando ser Deus. Quando nós oramos, será que precisamos do Papa? Será que precisamos de um padre? Ou de Maria? Ou temos acesso direto a Jesus pelo Espírito Santo? E por meio de Jesus, acesso ao Pai. Então veja que as coisas mudaram na igreja ao longo do tempo. Ela afastou-se da Bíblia e obscureceu a verdade. Então ele se colocaria no lugar de Deus. E a segunda definição de blasfêmia é afirmar ser capaz de perdoar pecados. Bem, se você olhar nos escritos do sacerdócio, e veja, não fui eu que escrevi isso daí. Lá diz assim: "O próprio Jesus Cristo se obrigou a estar, pela sentença do padre, em recusar ou conceder o perdão, conforme o padre recusar ou dar a absolvição." Segundo este texto, os sacerdotes decidem se Deus vai ou não perdoar uma pessoa. Ora, segundo esse ensinamento, você não pode ser perdoado sem antes passar pela hierarquia papal. Mas a Bíblia diz que, por meio de Jesus, podemos ir diretamente ao trono de graça. Por favor, não me entenda mal. Há boas pessoas que não compreendem essas coisas. Já houve padres que assistiram a esses programas e disseram: "Pastor Doug, pela primeira vez na vida meus olhos se abriram. Eles foram a Cristo e compreenderam a Bíblia. Então temos que pregar a verdade." Mas nem sempre você vai fazer amigos com ela. Mas é a verdade. Ela não muda. Jesus disse que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a propósito, não terminei aquela citação. Ela continua dizendo: "A sentença do padre precede e Deus a subscreve." Veja só que declaração ousada. Voltemos ao livro de Daniel. Ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Nos escritos oficiais católicos, e você pode ver a referência ali na tela, diz assim: "O Papa tem o poder de alterar os tempos, revogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo." Isso é inacreditável. Veja, sempre que vou jogar raquetebol em Sacramento, eu passo em frente à Igreja Católica e eles têm um grande 10 mandamentos do lado de fora. Uma vez eu parei para observar aquela obra de arte. Mas não tem o segundo mandamento. Ele foi removido e, para consertar isso, dividiram o 10º em 2. Pode verificar você mesmo. Eles dividiram o 10º em 2 para continuar com 10 mandamentos. Eles apagaram o segundo mandamento, que nos proíbe de fazer estátuas e nos curvarmos a elas. Amigos, eu quero dividir algo com vocês. Veja, eu quero que vocês se perguntem: o que diz a Bíblia? Deus previu o que aconteceria no mundo?
Hoje eu falei um pouco sobre catolicismo e profecia. Em outra noite falarei sobre Apocalipse 17, que diz que a mulher que monta a besta é chamada de mãe das prostitutas. Ela tem filhas. O que é mulher em profecia? Igreja. Ou seja, há outras. A mãe é prostituta e suas filhas também. Estamos descobrindo aos poucos que há outras denominações cristãs por aí que saíram da igreja-mãe que também são infiéis. A profecia de Deus fala muito sobre essa infidelidade do cristianismo ao longo da história. Mas Jesus quer trazer o seu povo de volta à palavra antes que ele volte. E é por isso que fazemos esses programas. A ideia é resgatar as pessoas. Não se trata de construir uma instituição em detrimento de outra. A questão é quais são os ensinamentos de Jesus. Qual é a verdade que nos salva dos pecados? Cristo nos deu as profecias não para nos revoltar, mas para nos resgatar e salvar. Há muitas pessoas queridas mergulhadas em falsos ensinos. E, segundo disse o próprio Jesus, é a verdade que as libertará. Ela liberta, ela salva, ela nos faz entender melhor o caráter do nosso Deus. Amém? Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista A Outra Mulher. Você só tem que acessar o link outra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar o melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse afco.amazingfactsbrasil.com.br. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na aflivraria.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.